VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Na aula de hoje, vamos aprender como exportar dados extraídos de várias guias de uma planilha Excel para uma nova planilha de um novo arquivo em branco também do Excel. A meta de likes deste vídeo é de 40 likes. Então deixe seu like agora para ajudar no crescimento deste canal. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal. Esse é o nosso canal no YouTube, certo? Programador Excel VBA. Porém, vamos ao que interessa. Eu tenho uma playlist no nosso canal aqui sobre consolidação de dados, que nada mais é do que consolidar dados de várias guias para uma única guia, certo? Ou consolidar vários dados de uma única guia para uma guia também específica, certo? Resumindo, digamos que eu tenha 3 guias, certo? A Sheets 1, a Sheets 2 e a Sheets 3. E a Sheets 4, certo? Se eu precisar extrair os dados da Sheets 2, 3 e 4 para a Sheets 1, ou seja, unir todos os dados da Sheets 2, 3 e 4 na Sheets 1, a gente tem um vídeo ensinando como fazer isso, certo? Que foi dividido em 2 partes, ó. Consolidação de dados, certo? Parte 1 e parte 2. E se você precisar saber como consolidar dados específicos de uma única guia, certo? Para uma outra guia, também do mesmo arquivo, também temos um vídeo ensinando como fazer isso, certo? Porém, eu gostaria de ensinar neste vídeo como fazer isso em um outro arquivo, certo? Ou seja, eu quero consolidar dados, certo? De várias guias sem critério. Podemos também fazer com critério em um outro vídeo. Mas nesse vídeo vamos fazer sem critério, certo? Ou seja, vou apenas extrair vários dados de quantas guias eu tiver em uma única guia, certo? Porém, eles vão ser salvos em um novo arquivo Excel, um arquivo em branco. Beleza? Então, este arquivo que eu estou utilizando aqui, ó, no momento, ele ainda não está programado para fazer isso, certo? Mas antes da gente criar a programação juntos, eu quero demonstrar como ele está funcionando hoje. Esse arquivo aqui está disponível para download, certo? Naqueles links, certo? Daqueles vídeos que a gente estava visualizando agora há pouco. Porém, também vou deixar disponível neste arquivo. Vai estar na descrição desse vídeo este arquivo, certo? Com a programação que eu vou mostrar agora para vocês, mais a programação que a gente vai fazer juntos, certo? Então é o seguinte, ó. Observe que aqui eu tenho um critério, certo? Ó. Beleza? Aqui eu tenho um critério, ou seja, eu posso filtrar pelo nome específico e buscar esse nome em várias guias, certo? Observe que aqui eu tenho, ó, a Plan 1, a Plan 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, esse nome aqui, ó, se contiver nestas guias, ele vai ser extraído para cá, certo? Então, vou clicar aqui, ó, em consolidar. E observe que ele me trouxe, ó, o da Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 5 e 6, certo? Ele controlar o Thiago em todas essas guias e trouxe. Também eu tenho aqui, ó, o consolidar, certo? Esse outro consolidar aqui, ele traz todos os dados que tiver em todas as outras guias, ó, certo? Então, todos esses dados que estão aqui, ó, vão ser juntos em uma única guia, sem critério, ou seja, tudo que tiver alimentado em outras guias vai ser trazido para esta, certo? Para a nossa guia dados. Vou clicar aqui no limpar só para ilustrar, certo? Mas não tem necessidade de eu clicar no limpar, porque essa programação já está dentro do botão consolidar, beleza? Vou clicar aqui no consolidar e vamos reparar o que acontece, ó. Ele aqui não vai buscar por critério, vai apenas trazer todos os dados, certo? Que contiver em todas as outras guias aqui, ó. Se eu criar uma guia nova e colocar vários dados lá, ele também vai trazer porque o código é dinâmico, certo? Ele faz a contagem das guias e traz todos os dados. Então, vou clicar aqui nele, ó. E observe que ele trouxe todos os dados, ó. Todos os dados da Plan 1, Plan 2 e por aí vai, ó. Certo? E tá lá o total no final das células, ó. Beleza? Porém, como eu disse para vocês, o assunto não é fazer isso, certo? O assunto basicamente é fazer isto, porém, salvar esses dados, ao invés de ser na mesma guia, perdão,
ao invés de salvar no mesmo arquivo, em uma guia qualquer, certo? Eu vou salvar esses dados que vão ser extraídos em um novo arquivo, ou seja, em um arquivo em branco. E ao fazer isso, ele já vai salvar e automaticamente já vai fechar o arquivo, certo? Então, como é que a gente faz isso? Muito simples. Vamos basicamente pegar a rotina aqui desse consolidar, ó. Vou clicar aqui no limpar, vou clicar novamente no consolidar, ó. Então, observe que esse consolidar aqui, ele já extrai todos os dados dessas outras guias, certo? E alimenta da guia dados. Vou clicar aqui no limpar, apenas para deixar limpo aqui o nosso campo de visão. Então, para ser mais breve, eu vou aproveitar essa rotina aqui. Não vem ao caso eu explicar como foi feito isso, porque a gente já tem 3 vídeos ensinando como fazer isso, certo? E eu vou deixar também os links aí na descrição desse vídeo. O que eu vou fazer agora é explicar para vocês como salvar esses dados em um novo arquivo, certo? E vamos fazer a programação juntos. Então, para ser mais breve, eu vou criar uma macro e depois vou chamar através dessa forma aqui. Observe que ainda não tem uma macro por trás dela, ó. Quando eu coloco o cursor do mouse sobre uma forma que tenha macro, aparece essa mãozinha. Quando eu coloco sobre uma forma que não tem macro, fica esse sinal de cruz, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito nesse objeto, atribuir macro e vou clicar no editar, certo? Para ser mais breve. Então, basicamente, ó, eu vou copiar essa rotina aqui todinha, ó, certo? Vou copiar ela todinha. Ctrl C, certo? E vou fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui um novo módulo, só para que a gente possa focar só nesse código, certo? E eu vou chamar ela de um nome bem intuitivo. Sub, exportar, underline dados, underline do Excel para... Eu sou assim mesmo, certo, pessoal? Eu gosto de independente do nome, eu gosto de um nome que já bem diga o que a rotina vai fazer, certo? Não há necessidade de vocês criar um nome tão grande como eu estou fazendo aqui, certo? Porque muitas vezes eu gosto de, ao invés de comentar, eu já criar uma rotina com o nome condizente o que ela vai fazer, certo? Então, aqui não vai necessitar de comentários, certo? Vai dispensar comentários, porque o próprio nome da rotina já diz tudo, ó. Exportar dados do Excel para arquivo em branco. Observe que eu não posso deixar espaço entre as palavras, certo? Vou dar o Enter. O VBA já reconheceu que é uma rotina. Colocou o parênteses e o EndSub. E agora eu vou colar aquela rotina daquele botão, certo? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, ó. Mas aqui tá com um fundozinho meio cinzento, pois o VBA tá indicando que eu estou no módulo 5, certo? Então eu vou colar aqui aquela rotina. Então essa rotina aqui, ó, como eu disse para vocês, já expliquei em outros vídeos, que vou deixar aí no link da descrição desse vídeo, certo? Então essa rotina aqui basicamente exporta todos os dados, certo? De todas as guias para a guia dados. Porém, ao invés de exportar para a guia dados, eu quero exportar para uma guia, certo? Uma nova guia de um novo arquivo, certo? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Vou fechar aqui o project para expandir melhor. E observe que eu copiei aqui as variáveis que estavam declaradas naquele outro módulo, certo? Eu vou acrescentar algumas a mais, ó. Vem aqui no topo. Não tem importância eu colocar aqui como aqui, certo? Vou colocar aqui no topo. Tim. O Excel. Quem está trabalhando com a gente aí no nosso curso de Excel VBA com o Banco das Axis já conhece basicamente o que eu vou fazer aqui, certo? Ó, Tim o Excel as object, ou seja, estou declarando uma variável do tipo objeto, certo? Uma outra variável também do tipo object, vou chamar ela de o book, certo? E ela também vai ser do tipo object. E uma terceira variável chamada de o sheet, certo? E também do tipo object, ou seja, 3 variáveis do tipo objeto. Vou criar uma quarta variável aqui, ó. Dessa vez, vou chamar ela de hora e ela vai ser do tipo string, certo?
E o que é que eu vou primeiro fazer aqui, ó? Observe que eu estou aproveitando a estrutura que já está funcionando, certo? E vou adicionar apenas alguns comandos a mais. Então, ó, a priori, vou dar um espaçamento aqui, ó. E vou pegar essa variável hora e vou fazer o que com ela, ó? Eu vou dizer que a minha variável hora é igual a format, certo? Format, abro parênteses, coloco no, abro parênteses novamente e fecho parênteses. Esse no é para trazer a hora, certo? A data e hora atual do sistema. Vírgula, como eu não quero a hora, quero apenas a data, perdão, como eu não quero a data, quero apenas a hora, eu vou fazer a máscara de hora, que no caso é HH, underline, MM, o HH representa a hora, os dois M's, o minuto, e obviamente os dois S, o segundo. Por que que eu estou colocando esse underline? Porque é o seguinte, ó, essa variável hora, eu vou utilizar ela para aglutinar o nome do meu arquivo, certo? E para que eu salve um arquivo Excel, eu não posso salvar com alguns caracteres especiais, ou alguns caracteres aí, certo? Do teclado. Por exemplo, eu não posso salvar um arquivo de Excel com 2 pontos, certo? Aqui da hora. Então, por isso que eu estou colocando esse underline, beleza? E vou fechar aqui. Vou dar um Enter e pronto. Observe que ele reconheceu a variável hora, a inicial ficou com maiúscula. Então, essa variável hora está armazenando a hora atual, certo? A data e hora atual, porém, vai estar sendo formatada apenas como hora, minuto e segundo, certo? Ou seja, vou sempre pegar a hora, minuto e segundo atual do sistema. E vai estar armazenado na variável hora. Por que isso? Porque como eu vou gerar um arquivo e já vou querer salvar ele dentro da minha programação, se eu não mudar o nome, certo? Toda vida que eu for salvar e já tiver um arquivo com o mesmo nome, o Excel vai ficar perguntando para mim se eu desejo substituir o arquivo ou não. Então, para evitar isso, eu sempre já vou salvar o arquivo com um nome específico, porém com hora, minuto e segundo dinâmico, certo? Assim, não vai coincidir do mesmo arquivo ter o mesmo nome do anterior, certo? A não ser que em dias alternados, coincidentemente, eu salve exatamente naquele mesmo período. Aí a gente poderia também colocar a data, certo? Assim não aconteceria essa situação, beleza? Então é só por isso que eu estou utilizando aqui a variável hora. E o que é que eu vou mudar aqui, ó? Lembre-se que eu declarei aqui OSheet, certo? Esse OSheet basicamente vai fazer o seguinte, ó. Vou dar um espaçamento aqui, antes de utilizar o nosso OSheet, e o que é que eu vou fazer? Vou setar o meu Excel, que é uma variável, e ela vai ser igual a quê, certo? Ela vai ser igual a create, ao comando create object. Ou seja, vou criar um objeto. E que objeto é esse? Abro aspas duplas, ele pergunta aqui o save name, ou seja, o nome. Excel, ou seja, estou criando um próprio arquivo em Excel, certo? Excel.application, ou seja, estou criando uma aplicação em Excel. E fecho parênteses. Basicamente é isso. É como se eu tiver, aqui no caso, eu estou instanciando um arquivo Excel, certo? O Excel já existe. O comando create aqui é como se eu estivesse instanciando um novo arquivo Excel. Beleza? Então, o Excel.application, como o próprio nome já sugere, é uma aplicação em Excel. Set, vou setar um outro objeto. Esse setar aqui, pessoal, serve para que eu possa estar atribuindo valores, certo? Ao objeto, à variável. Por isso que a gente utiliza o nome set. O book, a outra variável que eu também declarei do tipo object, ela vai ser igual a quê? Ao meu Excel, que eu acabei de declarar aqui, observe, ó. Declarei lá em cima e acabei de manipular ela aqui, certo? Vai ser igual o nosso Excel, ponto, workbooks, .add, ou seja, vou estar adicionando um novo livro em Excel. Lembre-se o seguinte, que um arquivo em Excel, em outras palavras, é um livro, certo? Por quê?
Porque as páginas desse livro são as nossas guias, a Plan 1, a Plan 2, por aí vai. Então, o arquivo Excel, aqui na linguagem VBA, a gente chama de livro, certo? Então, o que é que eu estou fazendo com esse comando aqui? O book, como o próprio nome já sugere, book é livro, certo? Por isso que eu declarei uma variável chamada book. Poderia ser qualquer nome, mas esse book é um nome intuitivo. Então, esse o book seria o livro. O livro e essa variável, o livro, está recebendo o quê? O meu Excel, que é a nossa aplicação, .workbooks, que é a nossa coleção de livros, .add, ou seja, estou adicionando uma coleção de livros do Excel, beleza? E agora sim, ó, esse 7W vai ser substituído, ó, esse W, no caso, que é da programação que eu copiei, que já estava funcionando para aquele determinada função, certo? Eu vou substituir esse W pelo quê? Pelo meu O sheet, certo? Daqui ó, o nosso O sheet, que basicamente é uma guia, certo? E eu estou declarando aquela do tipo Object. Então, o meu O sheet, certo? Então, o nosso O sheet aqui vai ser o seguinte. Ao invés de ser igual a sheets 1, vai ser o seguinte. Vai ser igual ao meu O book ponto work sheets, abro parênteses, informo 1. O que é que eu estou dizendo aqui em outras palavras? Eu estou setando a minha OSheets, que é do tipo Object, como o quê? Como uma sheets do livro, certo? Do livro. E o quê? Esse 1 aqui significa que eu estou dizendo que na minha primeira plan deste livro, eu estou setando ele, certo? Ou seja, eu vou estar manipulando ele. Por isso que eu coloquei um aqui, ó. Se eu colocasse um 2, seria a minha plan 2 desse novo livro, certo? Então, por isso que está colocado um aqui. Beleza? E o que mais que eu faço agora? Para que eu possa apagar os dados, certo? Desse livro. Na realidade, não há necessidade, porque é um livro novo. Sempre eu vou estar adicionando um novo arquivo, então não haveria necessidade de eu apagar os dados, certo? Mas digamos que houvesse necessidade de eu apagar os dados. Botaria assim, ó, sheet, sheet, no caso, abro parênteses, igual. Como eu vou fazer a colagem desses dados, certo? Da segunda célula, ou seja, da segunda linha para baixo, então eu vou estipular aqui um valor, certo? Poderia ser qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte. Vou dizer que vai ser de A2, por exemplo, até G100, certo? Aqui eu estou estipulando um valor qualquer. Eu poderia simplesmente colocar de A a G, ou seja, eu estaria limpando todo o intervalo da coluna A até a coluna G, certo? Então você pode estar apagando aí o número 2 e o número 100 e colocando de A a G, que ele vai limpar os dados, certo? E na realidade observe que já tinha basicamente esse comando aqui, ó. Vou apagar ele, certo? Só que aquele comando que eu apaguei, se eu desfazer aqui, ó, ele estava apagando da w.range, que no caso era aquela programação anterior, certo? Então vou apagar ele aqui. Então com esse comando eu estou dizendo o quê? Que eu quero que limpe da minha OSheets, que é da minha guia 1, certo? Ó, de A2 até G100. Eu posso simplesmente deixar de A a G, ou seja, limpar da coluna A até a coluna G, certo? Só que aí talvez ele demore um pouquinho mais para processar os dados, porque eu vou estar dizendo que eu quero limpar de coluna A até a coluna G, e a gente sabe que tem mais de 1 milhão de linhas no Excel, certo? Então não vem ao caso eu fazer isso nesse momento. Você aí pode estar determinando um intervalo maior, ou simplesmente deixando de A até G. Então vamos ao que interessa. As demais programações aqui, certo? Já está funcionando. Então aqui eu não mexo mais em nada, a não ser o seguinte. Aqui, ó, ao invés de ser W, vai ser o quê? O meu O sheet, certo? Por quê? Porque lembre-se que eu setei aqui, ó, o meu O sheet, certo? Ao invés de eu ter setado a variável W,
A variável W está declarada aqui, porém não estou manipulando ela. Ou seja, ela não está setada, então eu não passei valores para ela. Eu estou passando para minha OSHIT. Por isso que o it aqui está trabalhando com a variável OSHIT, certo? E essa estrutura toda eu não mexo, beleza? Então eu volto a frisar que para que você entenda o que essa estrutura está toda fazendo, assista aos vídeos desse link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Beleza? Então aqui eu não mexo. Então até aqui, pessoal, só para que vocês entendam, eu estou manipulando, certo? O Excel para que ele abra um novo arquivo e execute tudo que está aqui, ó, dentro desse laço. Perdão? Até aqui, ó, até a variável endWith, ó. Tudo que está em azul aqui, ó, ele vai estar sendo executado, certo? Então, da variável linha 2, com exceção disso aqui que eu mudei, certo? Então, da variável linha igual a 2 até o endWith é a mesma estrutura, certo? Daquela rotina que eu copiei, com exceção do with W, que eu substituí por with OSHIT, beleza? Então, após o endWith aqui, ó, eu vou descer. E o que é que eu vou fazer agora? Certo? Como eu tenho um cabeçalho, certo? E esse cabeçalho não vai ser extraído das outras guias, eu vou deixar um cabeçalho fixo, certo? Então eu vou dizer o quê? Esse cabeçalho fixo nada mais é do que isso aqui, ó. O código, tipo, a quantidade aqui abreviada, o valor unitário abreviado e o total, certo? Então como é que eu faço isso? Ó? Abaixo aqui do endWith, eu coloco OSHIT, certo? Ponto range, abro parênteses, abro aspas duplas. E eu vou dizer o quê? De A1, 2 pontos, até 1, 2 pontos, fecho aspas duplas, ponto value, é igual a OK. Então, esse A1 até 1 nada mais é do que aqui, ó, a primeira linha, certo? Ó, de A até 1 é onde estão meus cabeçalhos. Então, esses cabeçalhos eu quero que apareça em um novo arquivo em Excel, certo? Então, por isso que eu botei lá de A1 até 1. E esses valores eu vou querer que apareça lá neste novo arquivo. Então, como é que eu faço? Aqui, ó, o ponto value, ou seja, eu estou dizendo que os valores que vão ser repassados de A1 até 1 é o que tiver aqui após o sinal de igualdade. E aí eu vou utilizar o nosso arraiar, certo? Esse arraiar serve para armazenar, certo, valores nele. Valores que não precisa ser apenas o valor. Eu posso criar uma coleção de valores e atribuir a eles, certo? Então, eu vou abrir o parênteses. E ele me pergunta aqui, ó, qual é o parâmetro para o arraiar, certo? E observe que ele é do tipo variante, ou seja, ele pode estar variando. Então, eu posso estar atribuindo valores diferentes a ele. Então, para isso, basta eu colocar aspas duplas e eu informar o que eu quero. No caso, eu vou dizer o quê? Que eu quero o código, vírgula, aspas duplas, o tipo. Esse cabeçalho que eu estou colocando aqui é aquele cabeçalho que eu acabei de mostrar para vocês, certo? O terceiro aqui é a nossa quantidade, certo? Tá abreviado, vírgula, o uni, certo? Que representa o valor unitário. Se preferir, você digite o nome completo aí. E vou botar aqui o total, certo? Fecho o meu parênteses. E o que é que eu vou fazer agora? Ó? Após isso, eu vou fazer o seguinte. Para que o Excel não fique perguntando aqueles alertas dele, certo? Eu vou estar desligando. Então eu coloco o comando application ponto display alerts igual a false, ou seja, estou desabilitando aqueles alertas do Excel, certo? Você deseja salvar o arquivo? Você quer salvar como? Você não salvou? Então isso tudo vai estar desabilitado, beleza? Vou colocar o comando diz workbook.save, ou seja, estou salvando este arquivo, certo? Este arquivo que está sendo salvo é o arquivo que eu estou, no momento, manipulando, certo? Não é o arquivo que está sendo criado, mas sim o arquivo que eu estou manipulando no momento, que é esse arquivo que eu estou gerando o
os valores, certo? Que no caso é esse arquivo aqui. Então, com esse comando dizworkbook.save, eu estou salvando este arquivo. Vai que por algum motivo eu fecho os dois arquivos ao mesmo tempo, certo? Então, para garantir, eu vou salvar também este arquivo. E por último, para finalizar, o seguinte, ó. Vou mostrar o seguinte para vocês, ó. Vou mostrar aqui uma pasta, ó. Esse arquivo que eu estou manipulando está salvo dentro da minha pasta Downloads, dentro da pasta Consolidação de Dados, certo? E tá aqui o nome do arquivo que eu estou manipulando, que está aberto, beleza? Consolidar várias guias em uma única, com VBA, beleza? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda vida que ele gerar um novo arquivo, certo? Ele vai salvar na mesma pasta que está esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui está salvo dentro da pasta Downloads, dentro da pasta Consolidação de Dados. E o nome do arquivo é Consolidar várias guias em uma única. Esse arquivo que eu vou estar gerando, eu vou chamar de um outro nome qualquer, certo? Porém, ele vai estar sempre salvo na mesma pasta Consolidação de Dados, que está salvo este arquivo aqui, beleza? Então, observe que nesse momento não tem nenhum outro arquivo salvo junto dele. Então, eu vou voltar lá para o nosso código. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero pegar o caminho atual deste arquivo, certo? No meu computador eu tenho um caminho pré-definido para ele, no seu computador vai ter um outro caminho pré-definido, certo? Porém, se você baixar o arquivo que eu vou deixar aí compactado em RAR e descompactar e não tirar esse arquivo dentro da pasta, o arquivo aí vai funcionar na sua máquina do mesmo jeito que está funcionando na minha, certo? Por quê? Porque eu estou pegando o caminho atual do arquivo que foi salvo. Através do quê? Através do meu obook, certo? Que é a nossa variável que eu declarei lá do tipo objet. Então, o meu obook.save as, ou seja, eu estou salvando uma cópia do meu obook. Na realidade, eu estou salvando como, certo? Eu estou salvando como quê? Como application, que é a aplicação, ponto, diz workbook, ponto pet. Quem já faz o nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Access conhece bem esse comando. Com esse comando aqui, ó, application.thisworkbook.pet, eu estou capturando o caminho atual do arquivo, certo? Então, independente de onde esteja salvo esse arquivo, desde que ele esteja salvo dentro da mesma pasta que o arquivo atual, ele não vai dar erro, certo? Porque ele sempre vai pegar o caminho atual do arquivo e vai reconhecer onde está salvo esse arquivo e vai salvar a cópia deste arquivo dentro da mesma pasta, certo? Através do comando application.thisworkbook.pet. O pet é para armazenar o caminho. O thisworkbook, ele está se referindo à coleção, certo? Ou seja, a este arquivo. E o application é a nossa aplicação. Save as é o nosso salvar como, certo? Ele está salvando como o obook, que é o nosso livro, certo? Que é o nosso arquivo em branco, que eu estou criando, beleza? Então, para que ele salve como um novo arquivo, eu vou dar um nome para ele, certo? Então, eu vou concatenar aqui o meu pet, concatenado com o quê? Aqui eu vou dar um nome para o arquivo. Vou colocar uma barra, certo? Pois senão, ele não vai salvar dentro da mesma pasta que está o arquivo. Por isso que eu coloco essa barra. Barra, consolidação. Não tem problema eu deixar espaço, porque aqui é um texto, certo? Consolidação de dados. Vou colocar um underline aqui, certo? Só para não ficar junto e também não deixar espaço. Mas poderia, certo? Não teria problema. Fecho aspas duplas. Vou concatenar com a minha variável hora, certo? Como eu disse para vocês, se eu não fizer isso, eu vou salvar o arquivo perfeito. A próxima vez que eu for salvar, como ele já tem um arquivo dentro da mesma pasta com o nome que eu vou salvar novamente, ele vai ficar perguntando se eu quero substituir ou não. Então, para evitar isso, toda vida ele vai salvar o arquivo, certo? Independente do nome, porém, como tem a variável hora atribuída a ele, esse nome vai ser dinâmico, certo? Pois um momento vai ser salvo como consolidação de dados da hora. Por exemplo, 19/1, que é a hora que eu estou gravando. Se eu clicar daqui a alguns segundos, ele vai salvar consolidação de dados, hora 19/02/03 e por aí vai, certo? Então ele sempre vai salvar com a hora atual e com o nome fixo consolidação de dados. Então isso vai me garantir que
ele não vai salvar com o mesmo nome, então não vai ficar me perguntando se eu quero substituir o arquivo. A não ser que no outro dia eu salve. Coincidentemente, eu salvo naquele mesmo horário. Aí foi o que eu disse para vocês. Na variável hora, você também pode deixar a data agrupado a hora, certo? Ou seja, aí sim não vai acontecer de salvar o mesmo arquivo na mesma hora e na mesma data, certo? Só dá para salvar uma vez, beleza? Neste mesmo período. E eu vou concatenar novamente com o quê? Com a extensão do arquivo. Que o arquivo, no caso, vai ser do tipo XLSX, certo? E vou colocar um ponto aqui, obviamente. E somente isso, ó. E aí eu posso dar uma mensagem para o meu usuário. Antes disso, eu vou botar o Excel.kit, ou seja, para fechar essa aplicação que está sendo salva. Porque se eu não fizer isso, você não vai estar vendo, mas o arquivo vai estar aberto, invisível, certo? Ou seja, se você tentar abrir novamente, ele vai estar querendo abrir do tipo modo como leitura, como se ele já tivesse aberto. E no caso, ele já estava aberto, certo? Se eu não colocar esse comando aqui, ó, ele vai salvar um novo arquivo, porém não vai, após salvar, ele não vai fechar, certo? Então, o Excel.kit garante que ele só vai fechar essa nova aplicação. A aplicação que eu estou manipulando nesse momento, que é essa daqui, não vai ser fechada, certo? Apenas a nova aplicação que está sendo criada. Aí eu posso emitir uma mensagem para o meu usuário, certo? MSG Box. Posso dizer o seguinte: itens exportados ou consolidados, como você queira. Vou botar aqui itens exportados com sucesso. Aspas duplas. PB Information. Vou utilizar o símbolo de informação e vou colocar aqui, por exemplo, o título da mensagem: Programador Excel VBA, certo? Que é o nosso canal. Beleza. Acredito eu que está perfeita a nossa programação, certo? Então, observe o nome dela, ó, exportar dados do Excel para arquivo em branco, beleza? Vou só salvar aqui. Salvou. E agora eu faço o seguinte, ó. Basta eu clicar com o botão direito aqui, ó, dessa forma. Vou clicar novamente. Atribuir macro. Vou selecionar essa daqui, ó, exportar dados do Excel para arquivo em branco. E vou dar um OK. Como eu vou mostrar novamente para vocês, ó, nesse momento eu não tenho nenhum outro arquivo salvo dentro da mesma pasta, certo? Se a nossa programação funcionar, vai ter um outro arquivo aqui com esse nome, consolidação de dados, com a hora atual que foi salvo o arquivo, certo? E dentro dele vai estar os dados consolidados. Então vamos lá. Vou clicar aqui no consolidar dados em arquivo em branco. É normal que demore um pouquinho, certo? Pois ele está instanciando um novo Excel. Vai depender da sua máquina aí. Vai processar de forma rápida ou não, certo? No caso, a minha aqui demora sempre alguns segundos. Vamos lá. Vamos aguardar. Lembre-se que ele vai emitir uma mensagem para mim quando tiver concluído, certo? Então vamos aguardar a mensagem. De antemão, eu peço que você deixe logo o seu like e deixe o seu feedback, certo? Para ajudar no crescimento do canal. Então vamos aguardar mais um pouquinho, certo? O nosso código aqui acabou dando um erro, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar em Visual Basic e aqui, ó, sheet, eu coloco ponto range, certo? Eu acabei esquecendo de colocar range, que quer dizer intervalo. Vou clicar aqui novamente, ó, para continuar o código. E vamos aguardar, certo? Aquela mensagem de itens exportados com sucesso. Continua a processar o código. E agora sim, ó, itens exportados com sucesso. Vou dar o OK. Vamos verificar se realmente funcionou. Basta eu vir aqui na minha pasta, ó. Observe que já tem um arquivo aqui, ó, consolidação de dados, underline 19, underline 05, underline 17. Isso quer dizer o quê? Consolidação de dados é o nome do arquivo que eu deixei lá no código, certo? 190517 quer dizer o quê? Que foi salvo na hora 19, no minuto 5, no segundo 17, certo? .xlsx é a extensão. Vou clicar sobre ele, ó. Não há necessidade de eu abrir o mesmo. Basta eu clicar sobre ele, ó. E ele vai se expandir aqui ao lado, ó. Certo? Vamos aqui aguardar.
só para verificar se extraiu todos os dados. Vou clicar aqui novamente no arquivo para ver se eu consigo ver aquela pré-visualização, certo? Se não, eu dou um duplo clique no arquivo aqui para abri-lo. Vou dar logo um duplo clique no arquivo para abri-lo. Então observe aqui, ó, o título, certo, do arquivo, ó, consolidação de dados 190517.xlsx, certo? Ou seja, é o arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Certo? Aqui a pré-visualização, agora se mostrou a pré-visualização. Como demorou, eu acabei abrindo o arquivo, certo? Ó. Mas tá aqui, ó. Código, tipo, quantidade, unitário e total, certo? No cabeçalho. E tá aqui os dados exportados. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês no arquivo mesmo, ó. Tá aqui o arquivo, planilha 1, adicionou todos esses dados, ó. Se eu alargar aqui, ó, tá aqui o valor total, certo? Dessa coluna. Se eu voltar lá naquele meu arquivo, então, antes, a nossa consolidação aqui, ó, ele retornava os dados exportados destas guias aqui para a guia dados. Com consolidação dados em arquivo em branco, vou clicar novamente no mesmo, ó. Vamos aguardar novamente ele emitir aquela mensagem, certo? Como eu criei aquela variável hora, ele não vai perguntar se eu desejo salvar o arquivo com o mesmo nome, certo? Ou se eu desejo substituir. Por quê? Porque ele vai salvar o arquivo como consolidação de dados com a hora atual, certo? Que, convenhamos, não vai ser a mesma hora que eu cliquei minutos anteriores, certo? Então vamos aguardar aqui. Dependendo da sua máquina, ele vai processar rápido o código ou não, certo? Vamos aguardar a mensagem, itens exportados com sucesso, para que eu mostre novamente o arquivo para vocês. E tá aí a mensagem, ó, itens exportados com sucesso. Vou dar o OK. Se eu for lá na minha pasta, ó, agora vai ter que ter 3 arquivos, certo? O consolidação várias guias em uma única. O consolidação de dados 190517, que é o que está aberto. E o 190952, ou seja, um outro arquivo que foi gerado, certo? Ó. A pré-visualização agora sim apareceu e tá aí, ó. Perfeito, ó. Beleza? Eu sei que a aula foi um pouco longa, porém, para não dividir em duas, foi necessário que eu explanasse tudo em um vídeo só, beleza? Espero que você Espero que você compreenda aí a demora do vídeo. E agradeço se você deixar o seu feedback, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!